Olá pessoal, a graça e a paz de Cristo a todos. Eu sou o pastor Jason Lima e estou com você aqui para a nossa primeira aula de Teologia Sistemática, tudo bem? Vamos agora ao estudo dos termos. Antes, também queremos pedir para você compartilhar, tá? Com seus colegas. Não esquecer de assinar também o canal, tá? Assina o canal nesse botãozinho vermelho aí embaixo, clique nesse botão para assinar o canal, tudo bem? Se inscreve. Aí você vai receber sempre novidades que estivermos postando. E publica isso aí na tua igreja, para as pessoas interessadas. Bom, então vamos agora para o estudo da teologia sistemática, né? Definição de termos. A palavra teologia é a junção de duas outras palavras gregas. Theos, igual a Deus, e logos, ou logia, estudo ou tratado. Portanto, teologia é o estudo de Deus. Quero fazer aqui uma observação pertinente. Deus, como Criador infinito, não pode ser estudado estrito sensu. Por isso, teologia pode ser melhor definida como o estudo da palavra de Deus. Porque, lato sensu, Deus pode ser estudado pela sua palavra. Então, pensa bem. O Deus que é o Criador infinito, eterno, que está numa luz inacessível, poder ser estudado pela criatura finita, isso é completamente incoerente. E se ele pudesse ser, não seria mais Deus. Agora, ele se revelou a nós, e nessa revelação podemos conhecê-lo, através da sua palavra, porque a Bíblia é a revelação de Deus registrada, escrita. Então podemos conhecer e estudar, de fato, a palavra de Deus, então podemos chegar a Deus e conhecê-lo, tá? Então a melhor definição para a teologia, ao meu ver, é o estudo da palavra de Deus. Tudo bem? Agora, por que sistemática? Significa que os temas bíblicos foram organizados em blocos. Exemplo, a doutrina do ser de Deus, que é a teotologia, a doutrina de Cristo, a cristologia, a doutrina da salvação, a soteriologia, do pecado, a martiologia e etc. Uma observação aqui importante é que a teologia sistemática, ela na verdade é formada a partir das teologias bíblica e histórica. Então ela pega essas teologias, e vamos falar mais sobre isso quando estivermos definindo a teologia em geral. Então ela pega a teologia bíblica e a teologia histórica e faz as suas formulações, formando a teologia sistemática. Vamos falar mais sobre isso posteriormente, tudo bem? Mas basta você saber que sistemática é porque ela foi dividida em temas para facilitar mais o estudo da Bíblia, tudo bem? Agora vamos para prolegômenos, a teologia sistemática. O que vem a ser prolegômenos? Prolegômenos é uma introdução aos fundamentos da teologia. Em nosso caso, da teologia sistemática. Se quisermos aprender sobre teologia, precisamos começar aprendendo o seu fundamento, que é a religião. Falar daquela sem esta, ou seja, de teologia sem religião, é como construir as paredes de uma casa sem a fundação. É aprender doutrinas sem ao menos aprender devoção. Pois bem, vamos definir religião agora, tudo bem? Religião vem do latim religiones, termo este oriundo do grego religere ou religare, como está escrito, ligar outra vez. Tudo quanto liga o homem à divindade ou a Deus é a religião. Queremos dizer que existem várias outras religiões históricas. Mas vamos falar melhor sobre isso posteriormente, né? Porque só existe uma religião verdadeira. É aquela que religa o ser humano com Deus. Vamos chegar nesse ponto também, tá? Então, aprofundando mais sobre religião. A religião é a vida do homem nas suas relações sobre-humanas. Isto é, a vida do homem em relação ao poder que o criou. A autoridade suprema acima dele, ao ser invisível com quem o homem é capaz de ter comunhão. Religião é vida em Deus, porque este ser invisível, esta autoridade suprema, este poder com quem o homem se relaciona, são um em Deus, e conhecê-lo, na genuína expressão do termo, é ter vida eterna nele. A religião é sempre a vida do homem como um ser dependente de um poder, responsável para com uma autoridade adaptável a uma comunhão íntima com uma realidade invisível. Esta definição exclui a ideia que prevalece de que a religião é um corpo de doutrinas. Quem assim define religião confunde-a com a teologia, confusão que não se justifica
não tem razão de ser. Religião é a vida, teologia é a doutrina. E como já dissemos, a religião precede a teologia, tá? Ela vem antes da teologia, ela é fundamento da teologia. Bom, por que a religião é inerente ao ser humano, ao gênero humano? Vamos ver. Funda-se a religião na própria constituição do homem. O ser humano é essencialmente religioso. O salmista revelou bem claramente esta verdade quando escreveu: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. Salmo 41, 2. A prova mais evidente de que o homem é este ser, por natureza religioso, está em não haver jamais alguém encontrado uma tribo, a mais selvagem, embora que fosse totalmente destituída de qualquer culto ou ideia religiosa. A religião é tão natural no homem como a fome, a sede, a saudade e etc. A história universal não nos fala de um só povo sem religião. Nem ainda os mais atrasados fazem exceção a esta regra. Pelo contrário, os povos mais ignorantes, mais falhos em cultura, são, em geral, os mais religiosos. Este fato assaz notável serve para demonstrar e provar que, quando o indivíduo chega a sondar a alma, sempre encontra nela a necessidade de religião, de uma relação com o Ser Supremo. O Ser Supremo, que é Deus. Sem dúvida nenhuma, o coração humano é como um altar onde arde perene o fogo sagrado da religião. Então, não tem como o ser humano se livrar desse ardor e dessa necessidade, dessa consciência, desse sentimento de dependência absoluta de um Criador, que é Deus. Bom, Jesus é a essência da religião. Jesus tornou bem saliente esta verdade quando disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35. Se Jesus é a essência da religião, o Espírito Santo é o seu intérprete. Devemos também considerar que a religião funciona na parte invisível e espiritual do homem, e não na visível e material. Em outras palavras, a religião funciona no coração. Jesus enfatizou este ponto quando disse: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou, parafraseando, com o espírito e em verdade, como está escrito no Evangelho segundo São João, capítulo 4, e o versículo 24. Bom, agora, existem algumas objeções alegadas às nossas afirmações. Vamos citar uma delas. Pode alguém contradizer-nos alegando que enfatizamos demasiadamente a parte espiritual do homem em menosprezo ao corpo e de seus atos em se tratando de religião? Porém, não é assim. O corpo é servo do espírito, e se o espírito for bom e reto, o corpo poderá cumprir satisfatoriamente as suas funções religiosas. Mas, se ao contrário o espírito não for bom e reto, os atos praticados em nome da religião não têm nenhum valor. Como disse o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Ele disse: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada me aproveitaria. Então, pense em um rio cuja sua fonte está contaminada, e como vai ficar o seu leito? Ele pode ter quilômetros, mas se a fonte está contaminada, todo o seu leito está contaminado. Então a religião está arraigada no coração do ser humano, e, portanto, se esse coração não tiver uma boa disposição para Deus, tudo que fizer realmente não vai adiantar. Então, religião não são atos externos a priori. A religião, de fato, está no coração, e ela tem a sua maior expressão na sua relação com o Criador. As boas obras e boas ações, são fruto dessa religião, como o Tiago falou. Então, continuando, né? Agora, o cristianismo comparado às outras religiões. Existem várias religiões históricas, como falamos. Agora vamos fazer uma breve comparação do cristianismo a essas religiões históricas, não é? Há sempre algo de verdade em todas as religiões. Tem todas elas alguma noção a respeito de Deus e das suas relações com o mundo. Se bem que não tenham alcançado a verdadeira ideia da personalidade de Deus e das suas relações com a criação. Neste sentido, todas as religiões são imperfeitas e têm enganado os seus adeptos, ministrando-lhes
a verdade de mistura com o erro. Então, o que as outras religiões ensinam é verdade e erro misturados, que é pior do que a mentira pura, porque esse primeiro tem a capacidade maior de enganar, como fez a serpente com Eva no jardim. Misturou alguma coisa de mentira e verdade para ludibriar e enganar Eva e conseguiu. Bom, continuando. A verdadeira religião. O cristianismo arroga-se o título de verdadeira religião porque ele prega a verdade acerca de Deus e cultiva e promove as devidas relações deste para com o homem. Nosso intuito através desse curso de teologia sistemática é mostrar que o cristianismo satisfaz as exigências de uma religião verdadeira. E visto que não pode haver mais do que uma religião verdadeira, segue-se que a única verdadeira é sim o cristianismo, ok? Vamos agora para a conclusão. Pelas considerações já estabelecidas, chegamos à conclusão de que a ideia fundamental da religião é a de uma vida em Deus, de uma vida em comunhão íntima e contínua com o Criador, uma vida debaixo da direção e domínio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo escreveu assaz esta verdade dizendo: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, conforme está em Atos capítulo 17, versículo 28. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.